Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Pai, fala conosco nesse momento tão precioso, Pai, em que nós voltamos toda a nossa atenção para as Escrituras Sagradas. Fala conosco, que a Tua palavra encontre o nosso coração e que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Pai. Não apenas nesse momento, mas durante todo o ano vindouro. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Obrigado. As cortinas do novo ano estão se abrindo diante de nós. Serão novos desafios que enfrentaremos nesse próximo ano. Em 2022, nós enfrentamos alguns desertos, passamos por algumas lutas, enfrentamos as tentações, como sempre, as batalhas, passamos por alguns perigos, passamos por momentos de alegria, de felicidade, de contentamento, de realizações, de bênçãos, de proteção de Deus. Durante o ano de 2022, nós tivemos momentos, dias de festa, mas também passamos por luto. Nós tivemos dias de celebração, mas também dias de choro. Vivemos dias de tristeza, mas também dias de alegria. E aqui, como o povo de Israel estava diante de um rio a atravessar, chegou também a hora de deixarmos o ano de 2022 e atravessarmos e pisarmos em 2023. Há um novo ano a ser conquistado, há uma nova terra a pisar, há novos inimigos a serem vencidos, há novas vitórias a serem conquistadas. O povo de Israel, aqui nesse contexto de Josué, no capítulo 1, eles ansiavam por esse momento que estava aqui diante deles. O momento do cumprimento de uma promessa que há muitos anos atrás tinha sido feito a Abraão. E agora eles estão aqui diante de um tempo de oportunidade. A oportunidade está aqui batendo à sua porta. O tempo oportuno de Deus havia chegado para esse povo. E eles estão agora diante dessa promessa. Eles estão agora se apropriando dessa herança. Era um sonho que eles nutriam há anos. Como nós também temos muitos sonhos que nutrimos há algum tempo. Talvez você tenha nutrido sonhos no seu casamento. Talvez você tenha nutrido sonhos no seu trabalho, na sua vida profissional, nos seus estudos, nos seus negócios, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, seja em qualquer aspecto que for da sua vida. E quem sabe, irmãos, quem sabe o ano de 2023 não será o tempo também de você pisar na sua terra prometida.
Quem sabe 2023 não será o tempo também de você se apropriar dessa promessa que Deus tem feito para nós já há algum tempo. Versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, atravessa esse rio, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Atravessa esse rio. Essa foi a ordem. E a pergunta que eu faço é: o que eu e você precisamos fazer para atravessar também o nosso rio? O que eu e você precisamos fazer para atravessar os nossos desafios e pisarmos em 2023 vitoriosamente? É preciso, número 1, tirar os olhos das dificuldades, tirar os olhos dos problemas que nos rodeiam e focar a nossa atenção num Deus que está no controle da nossa vida e de todas as coisas. O texto diz que Moisés está morto. E Moisés estando morto aqui é a mesma coisa que uma crise instalada. É a mesma coisa. Moisés era a referência deles. Moisés era o estribo deles, era o fundamento deles, era o grande líder. Era o grande libertador que estava conduzindo esse povo. Era um grande legislador, um grande intercessor. Era uma referência de estabilidade, uma referência de segurança. Se Moisés estava ali, eles estavam protegidos. Se Moisés estava ali, eles estavam seguros. Moisés era uma referência de direção para esse povo. Só que Moisés está morto. E isso é uma crise para essas pessoas. E a crise, ela faz exatamente isso. Ela chega inesperadamente. Ela chega repentinamente e ela vem a todos nós. Ninguém nesta vida, nesse mundo, escapa de uma crise. Moisés está morto, mas o povo precisava saber que Deus continuava no controle da vida deles. Deus continua no controle, Deus continua no trono. Moisés está morto, mas aquele povo precisava atravessar aquele rio, precisava colocar os seus pés num novo lugar, num novo tempo, e conquistar aquela terra. Versículo 2, Josué, esteja disposto agora, e passe esse Jordão, atravesse esse rio, só mais esse desafio que está à sua frente, Josué, tu e todo esse povo, e pisa na terra que eu estou dando a vocês. Irmãos, a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. A nossa vitória não vem dos homens, a nossa vitória vem de Deus. Os homens passam, as coisas passam, os anos passam, mas Deus continua no controle de todas as coisas. E nós precisamos nos levantar, nós precisamos também atravessar o nosso rio. Nós precisamos enfrentar os nossos desafios, precisamos manter o nosso ideal aceso. Precisamos deixar 2022 e cravar os nossos olhos nos desafios de 2023. O deserto estéril não é o nosso lugar, não é a nossa morada, não é a nossa casa. Nós não podemos ficar presos ao que passou. Nós não podemos ficar presos às crises, às dificuldades que passaram. Nós não podemos entrar em 2023 ancorados nessas dificuldades, nem tampouco nos conformar com as vitórias de 2022, porque Deus quer nos dar novas vitórias nesse próximo ano. Nós precisamos ter novas experiências com Deus. Não podemos ficar em 2022 presos a eles, com nossas lutas, com nossas dificuldades, nossos problemas, nossas lágrimas. Sim, nós devemos aprender lições. Tudo contribuiu para o nosso bem, tudo contribuiu para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Mas precisamos avançar para 2023 e conquistar um novo tempo que Deus está nos dando e que está diante de nós. Então, irmãos, é preciso que a gente creia que se pode experimentar os milagres de Deus em 2023. Nós podemos experimentar os milagres de Deus nesse próximo ano. Nós não podemos nos permitir sermos tomados pela incredulidade,
tomados pelo desânimo. Não, nós precisamos nos encorajar em Deus. Nesse contexto de Josué 1 aqui, aqueles que duvidaram da promessa foram enterrados no deserto. Não contemplaram, não pisaram na terra, não desfrutaram daquele novo tempo. E é exatamente isso que a incredulidade faz. A incredulidade nos planta no deserto. Tem gente que entrou no deserto, continua no deserto, e vai continuar no deserto enquanto não confiar em Deus, enquanto não se deixar levar pela fé, enquanto nutrir a incredulidade. A fé, ela nos faz ficar agarrados no deserto. Mas, aliás, a incredulidade, mas a fé, ela nos leva a atravessar os nossos rios. A fé nos leva a atravessar os nossos desafios. 2022 para 2023. É uma questão de minutos, irmãos. É uma questão de minutos. E o nosso rio precisa ser atravessado. Para algumas pessoas seria impossível chegar até aqui hoje. 31 de dezembro de 2022. Seria impossível para algumas pessoas. Quanto mais estar aqui na igreja hoje. Mas aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Louvado seja Deus. Você crê que Deus pode realizar uma grande bênção na sua vida nesse próximo ano? Deus pode fazer uma manifestação tão poderosa do poder dele na sua vida nesse próximo ano? Como Josué, ele precisou aqui atravessar o Rio Jordão. Você está atravessando 2022 para 2023. E agora também é a hora de você se apropriar da terra prometida. E 2023 pode ser sim o ano da sua vitória. Vitória na sua família, vitória no seu casamento, vitória na sua vida financeira, na sua saúde, vitória na sua vida espiritual, no seu ministério. Aquilo que parecia impossível para você, Deus pode fazer abrir diante dos seus olhos, como o Rio Jordão se abriu aqui para esse povo passar. Mas um povo que creu, um povo que confiou em Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, abrace o propósito de Deus para a tua vida em 2023. Abrace o propósito de Deus. Porque quando nós abraçamos o propósito de Deus, os nossos sonhos deixam de ser sonhos superficiais e passam a ser grandes sonhos, grandes anseios, grandes desejos, porque na verdade serão os sonhos de Deus e não os nossos sonhos. Mas o tempo de agir é agora. O tempo de assumir um compromisso, um tempo de fazer votos com Deus, um tempo de se levantar com disposição para honrar a Deus, esse tempo é agora. Amanhã não nos pertence, a vida não é um ensaio. A vida não é um ensaio. Muitas pessoas vivem como se a vida fosse um ensaio. Muitas pessoas entram em cena e fazem as coisas sem excelência. Fazem as coisas de qualquer jeito. Simplesmente porque pensam que depois, quando estiver mais disposto, nós vamos fazer melhor. Vamos melhorar naquilo que a gente fez. Mas isso é um ledo engano, irmãos. Isso é um ledo engano, porque a vida não se repete. 2022 nunca mais acontecerá na sua vida. Passou. Agora é 2023. A vida não espera. O tempo não para. E o que você precisa fazer deve ser feito agora, porque o tempo voa. E agora é mais tarde do que você pensa. Agora é mais tarde do que você imagina. Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Versículo 2, Josué, dispõe-te agora e atravessa esse rio. Deus poderia trasladar esse povo. Deus poderia envolver Josué e aquele povo numa carruagem de fogo e levar aquele povo para um outro lugar. Mas Deus falou, não, levanta, esteja disposto e atravessem. Faça a parte de vocês. A vitória vem de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos, irmãos, desromantizar a vida.
Nós temos uma promessa, nós temos sonhos, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, mas entre a promessa e a concretização existe um Jordão, existe um rio. Aqui diante da promessa e diante da terra prometida, havia desafios, havia impedimentos. Não é um mar de rosas. Nós não podemos romantizar a vida, achar que tudo é água de coco, porque não é. Entre nós e os nossos sonhos há sempre desafios. Entre nós e os nossos sonhos há sempre dificuldades, há sempre um rio a atravessar. Sempre haverá um desafio a transpor, até que tomemos posse da terra prometida, porque não há vitória sem luta. Deus nos promete força, Deus nos promete consolo, mas em nenhum momento Ele disse que teríamos ausência de lágrimas. Em nenhum momento. Quais foram os seus obstáculos neste ano? Quando você olha para 2022, agora você está se despedindo dele, pense consigo mesmo, quais foram as suas lutas, quais foram os seus rios Jordão, que você enfrentou, nesse ano que nós estamos deixando agora. Será que foi uma pessoa? Será que foi uma doença? Será que foi uma aliança quebrada, um relacionamento quebrado? Será que foi um problema financeiro? Qual foi o seu rio? Qual foi a sua dificuldade? Qual foi o seu desafio? Será que foi um pecado? Será que foram as dívidas? Será que foi um sonho? Que ao redor dele foi criado tanta expectativa, mas ele não foi concretizado? É o nosso Jordão. É o nosso rio. Deus mostrou o Jordão para Josué e deu uma ordem para ele. E a ordem que foi atravessa. Não fica aqui atrás olhando para o rio, tampouco pise e fique preso nele, mas atravessa. Deixa o rio para trás. Atravessa. Como quem diz, você não pode deixar que isso seja um impedimento para você avançar. Passe pelo rio. Passe pelo rio. Se é para passar, passa. Se é para atravessar, atravessa. Mas não permita se travar, não permita paralisar, não permita retroceder por causa desse rio, por causa dessa dificuldade, por causa desse problema. Nós precisamos, irmãos, deixar esse rio para trás e pisar em 2023. Precisamos deixar esse desafio para trás, que nos travava, que nos paralisava, e pisar em 2023. É interessante esse texto, porque Deus não disse como atravessar. Deus disse que tinha que atravessar, mas não como. Deus disse que tinha que atravessar o rio, mas Deus não mostrou para eles uma ponte. E por que Deus não mostrou para eles uma ponte? Por que Deus não mostrou aqui como atravessar o rio? Porque a ponte para atravessar o rio é a nossa fé. A ponte para atravessar o rio é a nossa fé. Nós devemos atravessar o nosso Jordão, mesmo quando somos fracos, mesmo quando estamos fragilizados, mesmo quando nos sentimos sozinhos, mesmo quando estamos doentes. Porque sempre haverá um rio diante de nós, sempre haverá um desafio diante de nós. E 2023 pode ser mais um desses desafios. Até porque a vida é feita disso. Quando você resolve um, vem outro. E assim a gente vai avançando, e vai crescendo, e vai tendo experiências com Deus. E vai vendo as maravilhas de Deus, porque quem nos sustenta é Deus, quem nos conduz é Deus. Mas o que é o rio, irmãos? O que é um Jordão? O que é um problema? O que é um desafio para aquele que lançou os fundamentos da terra? O que é um rio para aquele que na palma das suas mãos, na concha das suas mãos, tem todos os oceanos do universo? O que é um rio para Deus? O que é o nosso desafio para Deus? O que são as nossas lutas para o nosso Deus? 2023
nós vamos vencer mais uma vez. Diga-se comigo, 2023, em nome de Jesus, nós vamos vencer mais uma vez, porque a nossa vitória vem de Deus. Não vem da nossa força, vem de Deus. No final do versículo 2 diz: Josué, eu estou dando essa terra para vocês. Sou eu, não são vocês, não foi alguém. Sou eu que estou dando, é Deus, irmãos. E saber que a nossa vitória vem de Deus dissipa todo medo, toda insegurança. Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a entrar em 2023 com coragem, com fé. Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a vencer os gigantes com ousadia. Saber que a vitória vem de Deus nos faz olhar para os Golias da nossa vida e dizer: vocês podem vir contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra vocês em o nome do Senhor dos Exércitos. Porque sabemos que a vitória vem de Deus. Saber que a vitória vem de Deus nos impede cair nas armadilhas da soberba, do orgulho, da vaidade, porque muitas vezes achamos que a vitória vem do nosso esforço, da nossa capacidade, dos nossos dons e talentos, e deixamos a humildade de lado e nos ensoberbecemos. Mas quando sabemos que a vitória vem do Senhor e não de nós, nos tornamos humildes, quebrantados, confiantes no Senhor. 2023 será um ano em que nós precisaremos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Entrar e permanecer com essa compreensão, com esse pedido: Deus, qual é a tua visão para mim? O que tu queres que eu faça? Versículo 3 e 4, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Veja que Deus vai dando aqui a geografia que ele precisava. Deus vai dando os limites aonde ele poderia alcançar. Josué está recebendo aqui a visão clara sobre o que fazer, sobre para onde ir, quem levar. O chamado de Deus para Josué foi muito claro. Deus não estava chamando ele para outra coisa naquele momento, senão para atravessar aquele rio, para conduzir aquele povo à terra da promessa. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. E Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria para a sua vida. Certeza absoluta. Deus respondeu 3 perguntas dele. A quem, Senhor? Deus disse: todo o povo. Aonde, Senhor? Deus disse: a terra que eu lhe dou, aos filhos de Israel, a Canaã. Quando, Senhor? Agora, Josué. Agora. Deus mostra os limites para nós. É Deus quem nos conduz, irmãos. Deus vai nos conduzir durante todo esse próximo ano. Nós precisamos estar ligados com Deus para discernir. Nós não podemos dar um passo à frente se não for da vontade de Deus, por melhor que pareça. Porque há caminho que para o homem parece bom, mas não é a vontade de Deus. Deus mostra os limites da ação de Josué aqui no versículo 2 e 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a você, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso termo. Josué não tinha que ir para outro lugar. Ele não tinha que ir para a Mesopotâmia, ele não tinha que ir para a Índia, ele não tinha que ir para a China, ele não tinha que ir para a Europa. Para ser abençoado, para ele ser abençoado, ele deveria caminhar exatamente da maneira que Deus o orientou. Nem mais para lá, nem mais para cá. Cada dia de 2023 será importante para discernir aonde Deus quer que coloquemos os nossos pés.
O Deus que disse aqui: todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado a você, é o mesmo Deus que delimita a geografia da bênção que nos dará. Nem um pouquinho mais para a direita, nem um pouquinho mais para a esquerda, mas sim no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente passa a vida tão preocupados com tantas coisas pessoais, e priorizamos nossas vontades, nossos sonhos, nossos desejos, nossos projetos. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, irmãos, é: qual é o desejo de Deus para a minha vida? Nós somos o povo de Deus, nós somos guiados por Deus. Nós estamos aqui nesse mundo para cumprir o propósito de Deus. Sim ou não, irmãos? Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Porque é Ele que eu vou seguir. Não são os meus. Eu quero fazer dos sonhos de Deus os meus sonhos. Eu quero fazer do ideal de Deus o meu ideal. Os propósitos de Deus o meu propósito. Então, qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? E esse tem que ser o seu maior interesse. Porque para isso nós fomos chamados. Cumprir os propósitos de Deus. O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou nas suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para a sua vida? Você está no centro da vontade de Deus? Ou tem fugido, como Jonas, tentando ir para um lugar mais confortável? Você precisa caminhar em 2023 e por toda a sua vida com base na visão de Deus e não na sua visão pessoal. Quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Porque quem não caminha com base na visão de Deus, qualquer lugar serve. Qualquer ambiente serve. Para onde o vento me levar, eu vou. Mas você não foi chamado para ir aonde o vento te levar. Você foi chamado para ir aonde Deus te conduzir. E a nossa vida só faz sentido quando a gente está dentro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Então não seja um reclamão, não seja um murmurador. Há um chamado de Deus para você, há um propósito de Deus para a sua vida, há uma obra que precisa ser feita, uma obra de Deus que precisa ser feita pelas suas mãos, e ela está atrelada à visão de Deus para a sua vida. Há um tempo atrás, no peito de Hudson Taylor, ardia a evangelização por toda a China. John Knox sonhava com a Escócia inteira sendo ganha para Cristo. Charles Spurgeon, ele dizia para os seus alunos: meus filhos, se o mundo chamar vocês para serem reis, não se rebaixem, deixando a posição de embaixadores do céu. Os nossos sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Nós temos que entrar 2023 deixando de lado, deixando para trás a cultura do individual e nos revestir da cultura daquilo que é celestial. Importa a vontade de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus disse para Josué: não te mandei eu, ou seja, não sou eu que estou te mandando, Josué, dispõe-te, embora, se levanta, não se acomode. E a pergunta que eu faço: por que nós somos tão acomodados? Por que nós somos tão acomodados? Porque ainda não colocamos a mão no arado com força, com coragem, como Deus manda. Por quê? Tenha ânimo, irmão. Tenha coragem, irmão. Diga para quem está do seu lado aí: tenha ânimo. Uma cutucada nele aí. Acorda ele aí. Fala: tem coragem, irmão. Tenha coragem, irmã. 2023 precisa ser diferente. Quantos querem um ano diferente aí? Quantos querem um ano mudado? Eu vou te dizer uma coisa: não é um ano que tem que mudar, é você que tem que mudar. Não é um ano que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar.
Não adianta você querer um novo tempo com velhos costumes, com velhos hábitos, com a velha postura. Não se pode colocar um remendo novo no pano velho. Não se pode colocar vinhos novos em odres velhos. Vinho novo se coloca em odre novo. Se você quer o novo de Deus para a tua vida, se apresente também a Deus com novidade de vida, com uma nova postura, com uma nova mentalidade. Precisamos viver com o peito cheio de ânimo e coragem, porque a vida vem como que um rolo compressor tentando nos desanimar. E a gente tem que mudar isso. Versículo 6, 7, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Não desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, porque só assim você será bem sucedido por onde quer que você andar. Versículo 9, eu não te mandei, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que aconteceu em 2022 que tem feito você desanimar? O que tem acontecido nos últimos anos, que tem feito você desanimar? Não entre 2023 assim, não entre. Que esse ciclo se encerre agora em nome de Jesus. Deus é contra o desânimo. Deus falou 3 vezes para Josué: ser forte, tenha coragem, tenha ânimo. O desânimo é contagioso. O desânimo é um veneno que contamina. Foi por causa do desânimo que uma geração de quase 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Por causa do desânimo. Com desânimo ninguém vence a crise. Com desânimo ninguém atravessa os seus desafios, os seus rios. Com desânimo ninguém enfrenta inimigo e vence. Com desânimo ninguém pisa na terra da promessa, em algo novo para a sua vida. Com desânimo não se restaura casamento. Com desânimo não se levanta na vida. Com desânimo não se evangeliza. Com desânimo não dá para experimentar um avivamento na nossa vida. Não dá. Sem coragem, você pode até ter visão. Com desânimo, você pode até vislumbrar, ter visão. Mas você não sai do lugar. Josué, ele ganhou batalhas incríveis. Ele não temeu, ele confiou que do Senhor vinha a sua vitória. O desânimo nos impede de atravessar os nossos rios. O desânimo nos impede de vencer os nossos desafios. Há pessoas que são desanimadas por causa de uma cura, por causa de uma causa física. Como aquela mulher hemorrágica, que já estava anêmica, lá em Marcos 5, há 12 anos. Quando Jesus cura aquela mulher, a primeira coisa que Jesus disse para ela é: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E por que ele fala isso? Porque aquela mulher tinha adquirido o hábito do desânimo. E ela precisava, a partir daquele momento, adotar um novo estilo de vida, uma nova postura. Parar de reclamar de tudo. Há pessoas que até mesmo precisam receber a cura do desânimo antes da cura física. A cura do desânimo antes da bênção. Como aquele paralítico de Cafarnaum, que além de deficiente, era desanimado. E foi preciso chegar os seus 4 amigos ali para ajudá-lo. Se aproximaram os 4 amigos dele e disseram: olha, nós vamos te levantar, vamos dar algum jeito, mas vamos levar você até Jesus. E o paralítico disse: não faça isso não, quero ficar na cama. Me deixa aqui onde eu estou, tá tudo muito bem. Dentro das impossibilidades até hoje. Não, você vai com cama e tudo. Os amigos chegaram para ele e disseram: você vai com cama e tudo então. E aí, quando eles chegam lá naquela casa, os amigos, com aquela maca, levando o seu amigo, chega lá e encontra uma multidão socada naquela casa.
E o paralítico vira para eles e fala: eu não falei. Eu não falei que isso aqui não dava para entrar, que isso aqui estava cheio, que isso aqui era impossível entrar. Tem muita gente, me leva para casa. Mas aqueles amigos insistem com ele. Abre um buraco no telhado. Amarra a maca daquele homem e desce a corda para que ele chegasse próximo de Jesus. Os amigos têm ânimo, mas ele está desanimado. E quando ele chega do lado de Jesus, antes de curá-lo, Jesus olha para ele e fala: homem, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. De que adiantava Jesus curar aquele homem e ele continuar desanimado? Irmãos, o ânimo precisa ser cultivado no nosso coração. O ânimo precisa ser cultivado, todo dia regar, todo dia adubar, todo dia afofar a terra, todo dia tem que se trabalhar nesse solo do nosso coração, para nós nos reanimarmos no Senhor. O ânimo precisa ser cultivado no nosso coração. E como é que a gente faz isso? O texto nos mostra que o ânimo é gerado no coração de 3 formas. O que produz ânimo no coração é a promessa de Deus. Não se agarre à promessa de homens, se agarre à promessa de Deus. Versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás herdar. Olha a promessa. Farás herdar a terra, que sob juramento eu prometi a seus pais. O que gera ânimo no coração é a promessa de Deus. Número 2, o que gera ânimo no coração é você agir de acordo com a vontade de Deus. Versículo 7, tão somente ser forte, muito corajoso, tendo cuidado de fazer segundo toda a lei. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja próspero, bem-sucedido em tudo o que fizer. Ou seja, vai agir de acordo com a vontade de Deus. E número 3, o que mantém ânimo é a consciência da presença de Deus. Onde você pisar em 2023, saiba de uma coisa: a presença de Deus estará com você. Mesmo que for para fazer coisa errada, você vai saber, Deus está ali, você tem que temer a presença de Deus. Versículo 9, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus está oferecendo para Josué aqui uma base histórica para ele confiar no Senhor. Versículo 5, Josué, olha a história: assim como eu fui com Moisés, lembra como eu fui? Assim eu serei contigo. E ainda no versículo 5 ele diz: eu serei contigo, eu não te deixarei e eu não te desampararei. Irmãos, 2023 precisamos ser conduzidos segundo a palavra de Deus. E para terminar, para atravessar, chegar em 2023, permanecer vitoriosamente nele, não basta apenas ter coragem, é preciso ter santidade. Diga assim comigo: não basta apenas ter coragem, é preciso ter santidade. A geração atual tem sido chamada de geração Coca-Cola, de geração shopping center, de geração virtual, mas a gente sabe que também tem sido chamado de uma geração que abandonou a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus. Ser abençoado todo mundo quer. Se Deus fizer chover chuva de bênção, todo mundo quer se molhar nessa água. Hoje é uma noite no mundo em que as pessoas fazem seus pedidos. Seus pedidos. Mas para sermos abençoados por Deus, nós precisamos muito mais do que pedir coisas a Ele. Nós precisamos de ter uma vida conduzida pela Sua palavra. Conduzida pela Sua palavra. E por isso, e para isso, Josué, aqui no capítulo 1, nos dá 3 princípios e um resultado. O primeiro princípio, no versículo 8, meditar. O verbo meditar. Medita. Quando? Dia e noite. Segundo princípio, fazer. Versículo 7 e 8. Fazer como? Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Terceiro princípio, ainda no versículo 8, falar. Fale desta lei. Fala da palavra de Deus. De qual forma? Sem cessar. Não pare de falar a palavra de Deus. E tem um resultado. 3 princípios: meditar, fazer e falar. E o resultado é sucesso
e prosperidade. Não cesse de falar do livro desta lei, medita de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto é escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperidade e sucesso. Isso é tudo que as pessoas querem agora. Isso daí resume todo o pedido que as pessoas fazem a Deus ou aos seus deuses, aos seus ídolos. Prosperidade e sucesso. Mas prosperidade e sucesso sem santidade não é prosperidade e sucesso debaixo da bênção de Deus. E se não está debaixo da bênção de Deus, não serve para nós. Deus é quem chama. Deus é quem desafia. Deus é quem dá visão. Deus é quem dá poder. E Deus é quem dá vitória. E Ele promete um fim glorioso, mas Ele também estabelece um meio que nós precisamos de cumprir para alcançar esse fim. Irmãos, 2023 será um ano que nós precisaremos agir segundo a palavra de Deus. 2023 será um ano que nós precisaremos conhecer mais a palavra de Deus. 2023 será um ano que nós precisaremos viver mais a palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. As luzes de 2022 estão se apagando. As luzes de 2023 estão se acendendo. O nosso peito se enche de esperança. Temos novos desafios na igreja. Temos novos desafios na família. Temos novos desafios na vida pessoal. Temos novos desafios no trabalho. Precisamos atravessar os nossos rios. Precisamos enfrentar com coragem, com fé, com confiança em Deus, os nossos desafios, porque há uma terra a ser conquistada e possuída. Ao seu redor pode até haver crises, ao seu redor pode até haver dificuldades, mas hoje Deus está chamando você e está te fazendo promessas. Deus está te chamando e te fazendo promessas. É tempo de se levantar e tempo de obedecer a palavra de Deus. É tempo de experimentar os milagres de Deus. Porque quando nós agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, os rios se abrem, o Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuímos a terra da promessa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, a tua casa, seus projetos, seus sonhos. Que você, o ano de 2023, seja profundamente feliz para a glória de Deus.